Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Paloma Santana, sou estudante de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês este vídeo referente aos anéis volumétricos para coleta de amostras indiformadas do solo. Então, o anel, geralmente, ele é feito de aço, ele possui bordas cortantes e volume interno conhecido. Ele é utilizado como método padrão de amostragem para avaliação do solo com estruturas indeformadas. Ele é útil como indicador de qualidade física e compactação do solo, que proporciona uma diagnose acurada. Então, as amostras indeformadas, elas vêm a ser aquelas que preservam a estrutura do solo e as condições de umidade do campo. Servem para atributo massa e volume. Com isso, é possível realizar algumas análises e cálculos, como volume do cilindro, densidade de partículas, densidade de solo e a porosidade total. Então, um pouco sobre o histórico. Os anéis eles foram desenvolvidos por diversos pesquisadores e profissionais da área de solo e geotecnia, com destaque para o geólogo austríaco Carl Van, que criou o anel Cubiena, que carrega o seu sobrenome, no ano de 1925 essa criação, e também com destaque para o engenheiro alemão Ernst Uland, que ele contribuiu com a criação do amostrador de coleta de solo, que é atualmente muito utilizado. Então, ao longo dos anos, há um aprimoramento e uma adaptação dos modelos de anéis volumétricos que resultam em maiores opções disponíveis no mercado. Sobre a finalidade e importância do anel volumétrico. Através do anel volumétrico é possível qualificar a densidade e umidade do solo, assim como os indicativos de estrutura de solo e compactação e manejo desse solo. Isso é importante porque está altamente relacionado com a infiltração e retenção da água, desenvolvimento de raízes e as trocas gasosas. Um pouco sobre a capacidade e a utilização do anel volumétrico. Então, os anéis eles têm uma marcação de 1 a 10, o volume de padrão de 100 cm3, altura de 53 mm, espessura da parede de 1,5 mm, diâmetro de 2 polegadas e 50 milímetros. Como que deve ser feita a utilização? Então, é ideal que na preparação do solo sejam removidas qualquer vegetação ou algo que possa vir a atrapalhar a instalação desse anel. Eles devem ser posicionados no solo de interesse, pressionando, ele deve ser cravado, com movimentos de rotação suaves. Depois, a remoção ela deve ser feita utilizando pá de amostragem ou uma alavanca para sair cuidadosamente a amostra. Também pode ser passado uma faca rente ao anel para tirar alguns excessos aderidos, desde que não comprometa o solo que já está dentro do anel da amostra. Então, os cuidados durante a utilização. A densidade do solo ela apresenta grande heterogeneidade, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, necessita de cautela e algumas repetições durante a coleta. Alguns desafios eles estão relacionados com a presença de corpos rígidos nos horizontes, que pode ser galhos, raízes, e pode comprometer a inserção do cilindro e provoque danos ou até a perda da amostra. Também a possibilidade de compactar o solo devido ao atrito que ocorre pelo cilindro durante esse atrito na penetração do anel no solo. Bem, um solo com uma umidade acima do ponto de friabilidade ou que apresente risco de cisalhar ou fraturar, não é um solo muito indicado. O ideal é que o solo ele se encontre na capacidade máxima de retenção de água e também evitar excesso de batidas. Métricos. Eles são cilíndricos também, o que vai mudar a particularidade de cada um. Isso vai ser a diferenciação. Então, o cubieno ele é aberto e possui uma alça na parte superior para facilitar a remoção da amostra. O Uland ele tem uma tampa móvel na base, que após inserir o anel no solo, ele pressiona para baixo, vai do fundo do anel e permite a extração da amostra inteira. O pistão ele tem um mecanismo interno, que quando empurra, no momento da inserção do solo, ele evita que o solo escape durante a extração. E o de parede fina ele é projetado para minimizar a perturbação do solo.
custo e modelo do anel volumétrico. Então, os preços eles variam dependendo da marca, do tamanho, da qualidade do local da compra. Os mais usados são os modelos AVS de 50 cm3 e AVS de 100 cm3, constituídos de aço inox 308 e de 100 cm com tampa, que são manufaturados em aço inox AISI 304, que é ideal para não contaminar amostras. Já o de alumínio, o modelo é o AVS 270 cm3. Então, eles são recomendados que sejam utilizados como trado de amostras indeformadas do tipo TAI ou ULAND, que é interessante para amostras mais profundas. Pode ser comprado avulso os anéis a partir de R$40, aproximadamente $8, ou comprado o kit, que vai acompanhar o trado, o mostrador, que o anel vai ser introduzido na extremidade e depois vai ser fixado, depois é retirado com cuidado, o castelinho, vai acompanhar a marreta, espátula, o pincel e custa aproximadamente de R$1.100 até R$1.500, aproximadamente 223 a $312 e pode ser encontrado em sites como Soil Control, Mercado Livre e Water Control. Então, nessa imagem a gente tem um anel volumétrico, um kit e um trado do tipo TAI, em que o anel volumétrico é introduzido na extremidade, é ideal para profundidades maiores. Então, o material de fabricação, ele pode ser feito desde o mais utilizado até o menos, como o aço inoxidável, que é resistente à corrosão e tem durabilidade, de alumínio, que é o material mais popular, latão, que é de liga de cobre e zinco, e de plástico reforçado, desde que seja feito de polímeros de alta resistência ou fibras de vidro reforçadas. Então, como que é feita a pós-colheita dessas amostras? Deve ser identificada e rotulada adequadamente, não esquecendo, com as informações relevantes como a localização, profundidade e número de amostras. Depois deve ser acondicionada para manter suas características, deve ser colocada dentro de plásticos. Caso a análise não seja feita no mesmo dia, é interessante refrigerá-las dentro de uma geladeira ou freezer, senão é ideal que os anéis já sejam depositados dentro de um recipiente limpo e levados para a estufa a 105 graus durante 1 a 2 dias, dependendo da umidade. Depois eles vão ser pesados e realizados alguns cálculos, como de densidade do solo. Que é feito os cálculos? Inicialmente, calcula-se o volume do cilindro por essa forma, V igual a π, que já tem um número conhecido já, padronizado, 3,1416, vezes o raio ao quadrado. O raio vai ser o diâmetro, 5 centímetros pela metade, vezes o h, que é a altura. Então, calculando, chega-se ao valor de 98,17 centímetros. Nisso, a gente tem que a densidade é a massa dividido pelo volume. Há uma pequena modificação, mas não muito, para essa fórmula da densidade do solo, que é ms, a massa do solo seco em estufa, Vt, o volume total do solo, e o ρs é a massa específica do solo. Então, o ms vai ser 130 gramas dividido pelo volume já calculado do cilindro, dá uma densidade do solo de 1,32 gramas por centímetro cúbico. Então, quanto maior ser essa densidade do solo, menor vai ser a porosidade e macroporosidade. Por isso que é um indicativo de compactação. Também é possível que seja realizado alguns cálculos, como a massa específica através dessa fórmula e a porosidade. Nesse exemplo 3.2, da página 49 da apostila de fundamentos do professor Moretti, há um exemplo que pede para determinar a massa específica das partículas, massa específica do solo, porosidade total de um torrão do solo. Ele dá que a massa do solo seco é 0,365 quilos, o volume de partículas do solo é 0,00126 metros cúbicos e o de volume total natural do solo é 0,00255 metros cúbicos. E jogar na formulinha da massa específica da partícula, da massa
do solo, da densidade do solo, e da porosidade, a gente consegue chegar a um valor final de 50,6% da amostra que pode ser ocupada por ar e água. Com a manutenção do anel, ela deve ser feita a limpeza após cada uso, uma secagem para evitar corrosão ou deterioração, uma inspeção visual antes de cada utilização, armazenamento adequado, um local seco e protegido, e a calibração, caso seja necessário. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Esse foi mais um vídeo da plataforma Moretti. Então, deixe seu like, compartilhe. Muito obrigada!